direto para 46 municípios e 72 canais. No ar. Link Vanguarda. Os assuntos que quando a gente pergunta na internet, naturalmente a gente já sabe assim, esse assunto vai chegar muito comentário, porque acaba levando um problema para muita gente. Falar de queimada na rede social é assim, viu? Chove de comentário, quer ver? A Carol Lima de São José falou aqui no Chácaras Reunidas, tem queimado muito mato toda noite. Aqui no Novo Horizonte, em Taubaté, o pessoal põe fogo todo dia, a Tabata Pimenta falou. A Silvia, do Quiririm. Quiririm está direto com queimada, também tem mensagem de Atibaia. Olha só, a Maria Nestor, em Atibaia também tem queimada. O pessoal foi direto e reto aqui, viu? A gente perguntou, tem queimada aí no seu bairro? Você costuma ver queimada? Olha só o que chegou de mensagem. Roseira também tem queimada todos os dias. Cristina Cris também mandou comentário. Irene Santos também. Bete Simões de Taubaté, quer ver? A Bete, ela traz pra gente o exemplo do que a gente fala que a queimada começa a prejudicar a saúde do pessoal, né? Ela mora em frente ao bairro Chácara Silvestre, todos os dias colocam fogo no bairro e a fumaça vem toda para cá. Meu filho sofre com problemas respiratórios por causa da fumaça. Nessa época agora que a gente está vivendo, inverno, já é naturalmente muito seco, é algo que a gente não consegue evitar. O tempo já é seco, quem tem problema respiratório já sofre com isso. Aí vem o homem e faz o quê? Eu estou falando homem, mas pode ser homem ou mulher, né? Vem o homem e faz o quê? Prejudica isso, coloca fogo no mato, aí fica a fumaça entrando na casa de todo mundo. Tem gente comentando também que as roupas no varal ficam com cheiro de fumaça. Enfim, não tem jeito, o corpo sente mesmo os efeitos do tempo seco. Tanto que os hospitais costumam ter mais movimento nessa época por causa de quê? Das doenças respiratórias. Nomes mais conhecidos do ilusionismo brasileiro, nome chique, hein? Muito chique. Esteve em São José dos Campos esse fim de semana. O show de mágica deixou o público bem empolgado e, claro, curioso. O Narciso já foi a espetáculos de mágica fora do país e veio curioso conferir o show de mágica de um ilusionista em um teatro de São José dos Campos. O único medo é ser chamado lá na frente e ter que interagir com ele, né? Aí a coisa complica. E essa daí é o nosso receio. Mas não deu pra fugir, não. Ele até subiu no palco. Eu pude observar a laranja de perto, e era uma laranja normal. E você viu na hora que tinha um papel lá dentro. Como? Eu não sei. Te impressionou? Impressionou. Foi muito bacana. O filho dele também teve o seu momento de assistente do mágico. Eu achei muito legal no palco. Qual mágica que você mais gostou hoje? É a da moeda, que ia tirando moeda do corpo e achei super legal. O mágico André, ele impressionou a plateia. Teve truques clássicos, como a mulher que entra numa caixa e tem o corpo cortado ao meio e aqueles com cartas de baralho. Mas também teve muita surpresa e uma pitada de humor. A foto do Ayrton Senna quando ele tinha 6 meses de vida, tá aqui, ó. A plateia, diferente de uma peça de teatro, que eu adoro teatro também, que as pessoas ficam assistindo aquela história, se emocionam, rindo. No meu espetáculo, as pessoas são parte importante do espetáculo. O Paulo também é mágico. Ele tem o André como referência e adorou poder assistir ao ídolo. Você como mágico, o que você achou do show dele? Não, perfeito, muito bacana e bem interativo, bem dinâmico também. A gente tenta usar o humor também durante o show para diferenciar um pouquinho, entendeu? Para cativar o cliente e ficar uma coisa diferente no show. O humor leva tudo a mais. O último fim de semana de julho ficou movimentado em Campos do Jordão. Quem foi à cidade aproveitou para curtir o encerramento do Festival de Inverno. O som animado com o jeito descontraído do maestro João Carlos Martins foi uma combinação que agradou quem acompanhou o último dia do Festival de Inverno em Campos do Jordão. A apresentação foi pura e simplesmente maravilhosa, muito boa. Nós terminamos de enxugar as lágrimas. Porque é lindo, todo o povo tem que assistir. E é a primeira vez ou a senhora vem sempre? Eu venho sempre. Esse ano a programação do festival aproximou o clássico do popular. Tanto quem gosta da música popular, ele vai se interessar, ele vai ter o contato ali com a música erudita e o contrário também. Mas a junção dos dois fica especialmente bonita. Uma mistura que João Carlos Martins conhece bem. Na hora que você
fala de música, só existe um tipo de música, a música de bom gosto, e foi isso que foi provado hoje. E eu me sinto profundamente orgulhoso de participar do encerramento do festival. Durante o mês de julho, foram 140 apresentações em Campos do Jordão e também em São Paulo. Mas deixar esses concertos ao alcance do público não é o único objetivo do Festival de Inverno. Enquanto uns ouvem boa música, outros aproveitam para estudar sobre música. É aí que entra a parte pedagógica do festival. A inspiração desse festival é uma inspiração de formação. Ele nasceu assim, nasceu para treinar os grandes músicos brasileiros, os grandes talentos brasileiros, para eles se tornarem os nossos grandes artistas, como tem acontecido. Neste domingo, o governador João Dória acompanhou as apresentações na Praça do Capivari e disse que tem planos para a edição de 2020. Esperamos, inclusive, já o ano que vem temos a nova concha acústica. Vamos fazer todo o possível para que ela possa ser inaugurada com o Festival do Inverno de Campos do Jordão, no seu ano 51, o ano próximo. Mas enquanto isso não acontece, o pessoal da cidade comemora os resultados dessa edição. Esse movimento todo é importante para a cidade, mas para ele dar resultado não pode ficar só aqui na rua não. Tem que ser levado também para dentro do comércio. E esse ano os empresários estão otimistas, porque parece que o turista não veio só aos finais de semana, não. Porque nós tivemos o meio da semana com mais turistas do que tivemos, por exemplo, ano passado, que é aquele turista que quer descansar mesmo. Então ele vem para o restaurante, por exemplo, com calma, senta, almoça ou janta. Bom, se depender de turista com a barriga roncando, o restaurante deve continuar cheio. Tem que parar para comer e depois seguir para os roteiros e fazer a viagem completa. Passeio para ficar completo tem que ter comida. Tem que ter comida, tem que ter comida. Comemos bastante. O Festival de Inverno de Campos é sempre muito lindo e esse ano misturar tantos estilos musicais foi ainda mais bacana, né? Agora só no ano que vem. Cerca de 50 quilos de drogas foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal hoje de manhã na rodovia Fernão Dias, no trecho de Vargem. Vamos falar com o Lucas Rangel a respeito dessa apreensão. Lucas, boa tarde. Oi, Abranches, boa tarde para você, boa tarde a todos. Curioso que essa droga estava escondida, né? Um esconderijo dentro de um veículo. Um homem de 23 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal. O Vitor Castro já está aqui com a gente para dar os detalhes dessa ocorrência. Vitor, boa tarde. Como é que foi feita a prisão desse indivíduo? Nós demos sinal de parada a um veículo Renault Logan com apenas um ocupante. Passamos a entrevistá-lo a respeito do motivo da viagem. Ele disse que seguia de Rio Claro para Belo Horizonte a fim de visitar uma avó que estaria com problemas de saúde, mas não sabia dizer onde ela morava, qual bairro, nem qual hospital estaria internada. Disse que chegando lá iria procurar. A gente perguntou para ele em nome de quem estava licenciado o veículo, ele também não soube dizer, passou a ficar muito nervoso. E aí nós pedimos a ele que desembarcasse e passamos a vistoriar o veículo. Notamos a existência de um compartimento do tipo fundo falso no porta-malas, indagamos a ele sobre o que ele estava levando, ele disse que não levava nada, que não existia compartimento nenhum. Nós passamos a fazer a desmontagem e aí logramos êxito em encontrar o entorpecente. Nesse momento ele empreendeu fuga a pé pela rodovia, atravessou para a pista sul e saiu correndo entre os veículos. Nós conseguimos alcançá-lo e aí, após muita luta, conseguimos algemá-lo. Um dos PRFs, inclusive, lesionou a mão. Ele também teve algumas lesões em virtude da luta corporal, mas conseguimos imobilizá-lo. Depois de dominado, ele admitiu que receberia R$2.000 para levar o carro de Rio Claro até Belo Horizonte, onde deixaria num posto de combustível. Que ele foi preso agora em flagrante, né? Vai responder por quê? Vocês já conversaram com o delegado aí? Segundo o Dr. Hermes, a autoridade policial de plantão, ele nos disse que ele será autuado por tráfico interestadual de entorpecentes e pela resistência. A princípio, ele não tem nenhum apontamento criminal anterior e a gente está tentando levantar mais dados. Tá certo. Obrigado aí pelas informações, parabéns por essa ocorrência. Então tá aí, mais ou menos 40 quilos de drogas dentro de um fundo falso, apreendidos aqui na Fernão Dias, no trecho de Vargem, viu? Abranches, volto com você. Tá bom, é isso aí. Obrigado, Lucas, pelas informações. Estreia hoje, pois é, o universo da literatura é um dos destaques da nova novela da Globo, Bom Sucesso, que estreia hoje. E o hábito de ler e ter sempre um livro como companheiro também faz parte da rotina de um grupo de São José dos Campos. É um piquenique no parque, com muita gente reunida em volta de comida boa. Mas o interesse maior dessas pessoas é a literatura. Uma vez por mês, eles se encontram no Parque Vicentina Aranha para debater um livro e já escolhem as leituras futuras. A Lídia, que vem de Taubaté, já gostava de ler, mas achou muito melhor compartilhar a experiência com outras pessoas. Eu lia, mas bem menos. Agora que se tornou mais intenso e a gente vai conhecendo
muito mais coisa e abrindo bem mais a mente e o prazer mesmo pela leitura. Os encontros começaram com um número bem menor de participantes, cerca de 20. Hoje são mais de 50 a cada domingo. Uma prova de que o interesse pela literatura existe. Às vezes só falta um empurrãozinho. E foi justamente para incentivar a leitura que essa jornalista criou o piquenique literário. Tem pessoas que chegam aqui e quando vão se apresentar dizem pra gente, eu leio pouco, eu tô querendo ler mais. Então a gente percebe que tem essa vontade e precisa de algo que incentive. E aí quando elas chegam aqui no encontro, elas leem pelo menos 11 livros no ano, porque a gente tem 11 encontros, né? Então pelo menos 11 livros elas vão ler com a gente. O universo da literatura estará presente na novela Bom Sucesso, que estreia nesta segunda-feira na Globo. Os leitores vão se identificar com a Paloma, interpretada pela atriz Grazi Massafera. A novela vai estimular a leitura? Sim, a protagonista, ela vai ter uma grande ligação com a literatura, que é uma válvula de escape da realidade dela. Provavelmente ela estaria aqui no piquenique também. Então essa é uma forma da gente trazer a novela para o público que ama literatura. Nesse domingo, o grupo recebeu a visita do ator Miltinho Toledo. A convite da Rede Vanguarda, ele recitou um texto em homenagem a autores nacionais. Que quando a gente ama, a gente não precisa entender mais o que se passa lá fora. Porque tudo passa a acontecer dentro de nós. O espaço da literatura e da arte é um espaço de reinventar, né? Reinventar e expandir a nossa realidade, que às vezes é tão dura, né? Eu acho que cada pessoa, depois de ler um livro, de completar a leitura de um livro, ela cresce um pouquinho, ela fica um pouquinho maior. Como é bom falar de literatura, falar de livros. Então, já que o assunto é esse, eu acabei de colocar na rede social do Link Vanguarda a pergunta: qual é o seu livro preferido? Entre lá, conte o livro que você sugeriria para alguém, o livro que marcou a sua vida, não sei. É sempre bom falar de literatura, tá bom? Vai na nossa rede social. E reforçando, então, a novela Bom Sucesso estreia hoje, logo depois do Jornal Vanguarda. Eu vou ter que te contar que hoje, para um setor, começa a valer um reajuste. Na verdade, desde ontem, mas hoje é o primeiro dia útil. Reajuste para as linhas intermunicipais. Pois é, quem costuma fazer aquela viagem entre o Vale e o Litoral Norte ou do litoral para cá, já deve ter percebido que a passagem ficou um pouquinho mais cara, ou se você não percebeu, a gente vai te dar um toque, tá bom? Aqui na região, o aumento vale apenas para a empresa litorânea. O aumento vai ser de 5 a 15 centavos. Esse reajuste varia, tá? E hoje é o primeiro dia útil. Por que apenas a litorânea? É porque no começo do mês houve um aumento nas tarifas dos pedágios estaduais. Rodovia dos Tamoios, por onde a litorânea passa, é uma rodovia estadual. Então, a empresa que faz a linha para o litoral, pela Tamoios, ganhou essa autorização para aumentar também a passagem como forma de ser ressarcida. Então, está aqui, já está valendo o aumento de 5 a 15 centavos. Liz, estamos falando agora há pouco a respeito do reajuste da passagem, a litorânea, quem usa a litorânea entre o litoral todo. Vamos reforçar aqui o valor desse reajuste, né? Mostra pra gente aí, por favor. Eu falei algumas vezes que era de 5 centavos a 15 centavos. Eu falei, só que no telão estava faltando um zero. Aí o pessoal procurou a gente avisando assim, puxa, tá faltando um zero, parece que são 50 centavos e não 5 centavos. Então agora ajustado, corrigido, está no nosso telão mais uma vez de 5 centavos até 15 centavos o reajuste da tarifa para viagem intermunicipal, quem pega a linha da litorânea aqui do Vale até o litoral norte. Obrigado então aos telespectadores Paulo Dias de Bragança e também o seu Luiz de São José. Obrigada por participarem e alertarem a gente aqui. Correção no telão feita. O sagui foi resgatado hoje pela Polícia Ambiental em Taubaté depois de percorrer mais de 300 quilômetros num carro. De acordo com o motorista, o sagui foi encontrado por ele em uma estrada em Tremembé no último sábado, aparentando estar ferido. Ao tentar socorrer o animal, ele o perdeu de vista. Só que o sagui acabou se escondendo entre a roda e a lataria do veículo. Olha só, o motorista acabou percorrendo toda essa distância aqui pela região, mesmo sem saber que o sagui estava com ele. O animal foi levado para um tratamento e tomara que fique bem, né, pessoal? Tadinho do sagui. Ontem, domingo, o público se divertiu bastante com o pagode dos Inimigos da HP. O Centro da Juventude ficou lotado. Teve gente que veio com a família inteira. Esse casal aproveitou o dia por aqui e ainda se arriscou nos passinhos de dança. Adoro dançar, então a música me alegra muito, foi isso que fez eu sair de casa. Eu danço mal, mas aí eu vi a alegria do povo, né? Também teve esporte, uma competição de BMX, esse jeito um pouco mais radical de andar de bicicleta. Vamos fazer algumas manobras para mostrar para a galera em casa
para conhecer o esporte e se integrar. Já o Vinícius gostou dos videogames. Eu vim aqui para curtir um pouco da festa, né? O show que tá tendo, os videogames e um pouco de pipoca, né? Curtir o momento. O Conexão Juventude é um evento que acontece no município todo mês, nos centros poliesportivos, levando atrações para os jovens. Mas a edição desse domingo foi especial, em comemoração ao aniversário da cidade. No palco, muita música. Primeiro, quem se apresentou foi a dupla sertaneja Breno Mas e Vicente, que é aqui da cidade. Mas a atração principal foi o grupo de pagode Inimigos da HP. Eles já tocaram na cidade outras vezes e adoraram a alegria do público joseense. Já tivemos aqui várias vezes e foram shows maravilhosos. A galera que sempre recebeu a gente com muito carinho, sempre pulando, quicando, muito gostoso. Ainda mais num evento como esse, que é voltado para a juventude. Acho que é uma responsabilidade também para a gente, acho que trazer nosso trabalho, mostrar nosso trabalho para essa galera. O show durou cerca de 1 hora e agitou o público. Maravilha! Muito bom! E com a minha irmã, com a minha filha, com a minha família. Maravilhoso! Nossa, perfeito! E pleno domingo ainda! Muita gente tem ido à cidade para voar. Os cursos de voo livre estão em alta. Essa vista é para deixar qualquer um impressionado. Por isso, o Pico Agudo, em Santo Antônio do Pinhal, entrou no roteiro dessa família de Guararema. É muito lindo, a gente queria vir caminhando, mas aí indicaram a gente vir de carro por conta das crianças, né? Que é bem difícil o acesso, e a gente está gostando bastante. As nuvens ficam bem pertinho, elas parecem passear na paisagem. É de encher os olhos. Nossa, é muito bom, é muito bom. Parece que você está literalmente nas nuvens, né? Se aqui de cima a gente já parece que está mais pertinho do céu, imagina fazendo um voo entre as nuvens. Só de falar assim já dá para imaginar que precisa ter coragem, né? E aqui em cima tem gente com coragem, viu? Tanto que a procura por cursos de voo livre está crescendo na cidade. Então, a gente teve um aumento na escola de aproximadamente 15%, em função da vida de hoje em dia, do trabalho, do estresse, a ansiedade, a depressão. As pessoas querem um esporte que vai melhorar a vida, tanto fisicamente quanto psicologicamente. E o paraglider é um esporte que você pode praticar a partir dos 18 anos, com qualquer idade e qualquer peso. O Ricardo fez o curso há 8 anos e se apaixonou pelos voos. No momento que decolou, eu falei, é isso que eu quero. É o esporte que eu quero. Não quero mais nada além desse. O resto é agregado, mas o principal é o voo livre. Mas para abraçar o céu assim tem um custo. O curso para voar sozinho fica em média R$ 3.500. Também dá para fazer um voo duplo com o instrutor por R$ 450. E tem quem veio de longe para viver essa experiência. Foi mais ou menos umas 7 horas de viagem. Eu vim de Itabira, fui para BH e de BH para cá. Valeu a pena ter feito a viagem toda para isso? Eu acho que tá valendo a pena, né? Lá foi ele. Só de ver já dá um gelo na barriga. Eu não tenho coragem. Nossa, isso não é pra mim, mas meu filho tá com vontade. A Asa Delta é outra atração. E quem já tem 30 anos de experiência conta a sensação de voar a mais de 1.500 metros de altitude. É um sentimento muito especial, um sentimento para virar passarinho, né? Oh, coisa linda, para quem tem coragem e dinheiro deve ser bom demais, né? Mas é importante também ficar atento à segurança. Quando você for fechar um voo, sempre procura saber, né, se a empresa está credenciada certinho para poder fazer esse tipo de atividade. Aí não tem erro, aí é só curtir, né? Olha, tem um assunto que há anos preocupa os moradores de Caraguatatuba, em especial quem frequenta a orla da praia de Massaguaçu. Em 2015, a prefeitura construiu esse deck, ó. Ele não durou praticamente nada, em pouco tempo, parte da estrutura veio abaixo. Os moradores sempre questionaram a obra. O deck foi interditado e virou alvo de questionamento do Ministério Público. E agora tem novidades sobre o deck. Quem está em Caraguá atualiza essas informações é o repórter Pedro Mello. E aí, Pedro, quais novidades são essas? Boa tarde. Olá, Branches, muito boa tarde para você. Estou num ponto aqui, seguro ainda do deck, mas olha, já dá para ver aqui, isso de acordo com a prefeitura, antes mesmo do final da semana passada,
ele era totalmente retinho. Já está dando para ver que está bem sinuoso aqui, né? Desabando esse trecho. Até mesmo para preservar isso, é que a prefeitura começou a fazer a retirada desse deck. É sobre isso que eu vou conversar com o secretário de Mobilidade, Campos Júnior, vice-prefeito também. Secretário, vocês estão adiantando algo que ainda vai ser feito uma obra aqui no local, é isso? Exatamente. A ideia era fazer o projeto e depois remover o deck. Mas as últimas marés, as intempéries, já estão levando partes do deck para dentro do mar. Além de levar essas bolsas de concreto terríveis, né, bolsa concreto, para dentro da água, estavam começando a levar parte do deck com prejuízo, podia até perder todo esse material. Então a gente está desmontando com cuidado, guardando, porque vai ser reutilizado, guardando aqui na nossa regional, no Regional Norte, porque, assim, desde o começo, a falta de um licenciamento ambiental já apontava. É impossível você enfrentar o mar como vem sendo enfrentado. Então, o que nós estamos fazendo? Nós vamos recuar isso aí, recuar a rodovia, por isso precisa de um licenciamento do DR, recuar a rodovia, reforçar as rochas que estão aqui na encosta, e tudo isso feito dentro do maior velocidade possível e com a maior economicidade possível em respeito ao dinheiro público. Exatamente isso que a gente ia perguntar. Vamos reutilizar, porque foi gasto um dinheiro público aqui. Em quanto tempo vocês pretendem fazer essa obra assim que sair uma autorização do DR? Nós já nos reunimos com o DR, já mandamos a documentação para São Paulo, propondo a nossa alternativa de recuo da pista um pouquinho mais para dentro, ou seja, uns 3 ou 4 metros para lá, para proteger a própria rodovia que está sendo levada pela maré. Mas isso aí, eu acredito que depois da autorização, em torno de 3 meses, ou seja, em torno de 90 dias, a gente consiga definitivamente colocar o deck, a pista e as rochas, tudo isso em segurança, estabilizando esse lugar. Muito obrigado pela sua entrevista. A gente volta com você aí, Abranches. Elisa. É isso aí, Pedro, falando da reforma das obras do deck da Praia de Massaguaçu, em Caraguatatuba. Obrigado. Vamos falar de futebol. O Bragantino está impossível vencer o Vila Nova esse fim de semana e se isolou na liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida foi no sábado à noite. Jogando em Goiânia, o time foi cuidadoso, se garantindo na defesa para segurar a chegada dos jogadores do Vila Nova. Na primeira chance, uma trama perfeita acabou colocando o atacante Ítalo no lugar em que um jogador de frente precisa estar. E aí, ele colocou a bola fora do alcance do goleiro. Que gol, hein? Foi só sair pro abraço. O restante do jogo foi uma pressão só. De um lado, o Vila ameaçado pela zona de rebaixamento. Do outro, o Braga com defesa menos vazada do campeonato. Acabou ficando assim. O time paulista faturou mais uma vitória e abriu 4 pontos de vantagem para o Paraná, segundo colocado. Fim de jogo, alegria 100%. Para o goleiro Júlio César, que só levou 5 gols até agora, é melhor ter cautela até o fim do campeonato. Ainda tem muito para que a gente alcance. Para um acesso ainda falta metade dos pontos, para um título ainda falta muito mais que a metade. Então, que a gente continue focado. Continuar focado, hein? Com os ingressos entre 5 e 20 reais amanhã, a promessa do estádio na Bicha de ficar, cheinho. O Bragantino joga contra o Cuiabá em Bragança Paulista. Com a nossa Blitz do Parquinho, a participação de todo mundo da região inteira aqui no nosso mapa. Relembrando então aqui, nós já temos 195 reclamações que vieram de 25 cidades diferentes. Hoje nós vamos para uma reclamação de São José dos Campos, que na verdade é uma promessa, viu? Olha aqui o nosso calendário. Hoje a gente tem que prestar contas aqui. Teve promessa em uma área de lazer na zona norte de São José dos Campos, foi no bairro Altos de Santana. Quando é que nós falamos sobre isso? Nós falamos sobre isso em abril aqui no jornal e pusemos aqui no calendário que no dia 29 a gente voltaria para cobrar. Mas vamos aí relembrar quais são as cobranças. Essa é a rua Serra dos Aimorés, onde fica o parquinho. Em janeiro, ele foi interditado pela prefeitura porque um muro que fica em um terreno acima da rua corria o risco de desabar. Olha aí o motivo: rachaduras e infiltrações. A prefeitura até tinha tirado os brinquedos da pracinha para evitar que as crianças brincassem ali. Questões de segurança, né? A quadra onde a galera bate uma bolinha também estava daquele jeito, com rachadura no piso, um buracão no muro. Só que como as crianças aí da região não têm outro lugar para brincar e também não tem nada bloqueando a entrada delas, todas iam jogar bola mesmo assim.
Molecada com a bola no pé, você acha que não ia entrar ali para jogar bola? Se não tem nada interditando, fechando, com certeza iriam. Na época, a prefeitura informou que já tinha um levantamento sobre o que precisava ser feito ali e estava elaborando um projeto. Depois disso, abririam licitação e também disseram que a Defesa Civil ia recolocar uma placa sinalizando que estava proibido brincar no espaço. O que nós fizemos então? Entramos em contato com o telespectador que fez o pedido, o Silvio mandou para a gente o pedido e ele enviou para a gente algumas fotos. Vamos ver aqui se o espaço está diferente? Olha lá como é que está o parquinho. Agora vocês estão vendo melhor, continua ali aberto. Vocês estão vendo aqui no cantinho esquerdo umas marquinhas enferrujadas no chão? Aqui é onde estavam os brinquedos que eles tiraram. Olha como continua a quadra, tudo quebrado também. O mesmo buraco no muro, ou seja, tá tudo igualzinho, as rachaduras seguem ali também e também com toda a infiltração. Procuramos novamente então a Prefeitura de São José dos Campos, eles disseram que primeiro vão reforçar a sinalização para que as crianças não entrem ali e brinquem no meio do perigo. E comentou que chegaram a sinalizar o local 2 vezes, só que os vândalos retiraram as placas e estragaram tudo, então novamente eles vão ter de fazer esse serviço. Sobre a licitação, já está em andamento, tá? Segundo a Prefeitura, em agosto eles vão abrir as propostas das empresas que se candidataram para a obra. Sendo assim, a gente tem de remarcar aqui no nosso calendário uma nova promessa, já que não foi cumprida dessa vez. Cadê aqui a nossa promessa? A gente está em junho, que dia é hoje mesmo? Dia 24? Não. Opa, tô confundindo, então num mês atrás, o que é isso? Vamos aqui para julho, pronto, dia 20, tô me localizando, começando a semana, ainda me localizando aqui nesse jornal. Praça Altos de Santana, vamos colocar aqui a nossa carinha, que o pessoal está injuriado, já que não deu certo, e a gente volta em 2 meses para saber o que aconteceu nesse espaço na Zona Norte de São José dos Campos. Abranches. Então, ó, é isso aí. Então, ó, importante lembrar isso, ó, tá 30 de setembro, a marcação, o link Vanguarda vai... A semana começa com vagas de emprego em Taubaté. Uma notícia que resgata, a esperança de quem está em busca de uma vaga. São mais de 40 oportunidades aqui na cidade e quem vai trazer os detalhes ao vivo para a gente é o Bruno Pellegrini. Tudo bem, Bruno? Boa semana para você. Boa semana para você também, para quem está acompanhando o Link Vanguarda. A gente está aqui, ó, bem pertinho do pátio Balcão de Empregos, ficam lado a lado no piso superior da rodoviária velha. E olha, os dois juntos oferecem 42 vagas de emprego, 10 delas no pátio, outras 32 vagas são oferecidas pelo Balcão de Empregos. Está bem movimentado por aqui na hora de almoço, muita gente procurando o Balcão de Empregos e o pátio para se cadastrar. Outras pessoas vêm mesmo atrás das vagas, já estão cadastradas por aqui. Vamos lembrar que é importante manter esse cadastro atualizado para ser chamado, com o endereço, número, por exemplo, do telefone, entre outras coisas. Olha, entre as vagas disponíveis por aqui, vou citar algumas delas: auxiliar de cozinha, cabeleireira, tem pra gari especificamente para pessoa com deficiência, farmacêutico, promotor de vendas, professor de japonês, montador de móveis. Essas são algumas das vagas oferecidas pelo PAT e pelo Balcão de Empregos. O horário de funcionamento: o posto de atendimento ao trabalhador das 8 às 5 da tarde e o Balcão de Empregos fica bem ao lado aqui, das 8 da manhã até às 3 da tarde. Thalita? Tá bem cheio aí, Bruno? O pessoal que precisa não perde tempo mesmo, O pessoal já aproveita o horário do almoço para circular aí no centro, entregar currículo e já passa no pátio, que inclusive tem todas essas vagas detalhadas, inclusive as informações de salário também, que é sempre importante. Obrigada pelas informações, Bruno. Já estamos de volta e infelizmente com uma notícia triste. Um homem de 60 anos morreu ontem de manhã depois de passar mal no Pico dos Marins, em Piquete. Pedro Henrique Junqueira era professor de yoga num clube de Lorena. Ele estava com outras 26 pessoas que faziam a trilha para chegar até o topo do Pico dos Marins. Os 2 filhos dele também participavam do passeio e viram quando o pai passou mal. Pedro Henrique teve uma parada cardiorrespiratória e morreu antes da chegada do resgate, que precisou ser feito de helicóptero. A família contou que essa foi a 2ª vez que Pedro Henrique foi até o Pico dos Marins e que ele estava acostumado a fazer outras trilhas. O corpo dele foi enterrado hoje de manhã. Vamos conversar ao vivo com o André Luiz Rosa, que ele está num pronto atendimento de São José. Oi, André, boa tarde. Oi, Elisa, boa tarde para você. A queimada é um dos fatores que fazem com que a gente fique ainda pior nesse período seco, que não tem como fugir, doutor? Estou aqui, doutor Fábio. O tempo seco a gente não tem como fugir dele. Como fazer, então, ainda mais com essas queimadas que acabam aumentando nesse período?
Bem, André, o tempo seco é comum nessa época do inverno agora, né? Então, assim, ele vai prejudicar principalmente aqueles extremos de idade, tanto as crianças quanto os idosos. Ele vai provocar uma secura nas mucosas, na pele, mucosa, e acabar desenvolvendo umas doenças nessa época do ano. Então, principalmente, pele ressecada, coceira, pessoal que tem psoríase já piora, quem tem problema no nariz, às vezes sangra o nariz, o olho fica mais seco, e principalmente a parte respiratória, rinite, sinusite, bronquite, asma, tudo isso acaba piorando no inverno, pelo tempo mais seco. Agora sim, para evitar lotar os PS, sejam os particulares ou os públicos, o que o senhor pode dar de orientação para prevenir qualquer tipo de problema? Bem, o mais importante é ingerir bastante líquido, né? Então, quando a gente tiver sede, quer dizer que já está desidratado, já está tudo seco. Então, bota uma garrafinha do lado da sua mesa de trabalho ou quando você vai fazer uma atividade física e lembrar de toda hora estar tomando alguma coisa. Evitar de atividade física entre 10 e 17 horas, que é onde é o tempo mais seco, né? Procurar ter um hidratante labial, um hidratante corporal para você passar no corpo, evitar banho muito quente, né? E na parte respiratória, procurar pôr um umidificador de ambiente, evitar ficar em espaço muito aglomerado, onde tem ar-condicionado, que já acaba deixando o ar mais seco, né? Isso tudo vai provocar uma facilidade de desenvolver essas doenças. Certo, então, doutor, muito obrigado pelas suas orientações. Então tá aí, para conviver bem nesse período de tempo seco, tem que tomar essas providências para evitar problemas maiores, né? Voltamos ao estúdio. Valeu, André, obrigado. Então, tomar muita água é uma espécie de lei para essa época, né, Abranches? Muita água por causa do tempo seco e torcer que o pessoal que põe fogo na mata ou joga aquela bituca de cigarro no meio do mato deixe de fazer isso pensando no coletivo, né? Queimadas, hein? Você costuma ver muita queimada ou até sofrer com as queimadas? Tem bastante aqui na região, né? No inverno é muito comum a gente ver muita queimada. E um dos locais onde mais tem ocorrência desse tipo é no entorno da Dutra. Por isso que muitas vezes pegando a estrada, viajando, dirigindo, o motorista costuma observar bastante esse número de queimadas. A gente tem aqui alguns números para passar para vocês a respeito do primeiro semestre. É um comparativo desse ano de 2019 com 2018. Somente aqui no Vale, entre Queluz e Jacareí, foram 162 focos de incêndio perto da rodovia, 162 em 2018. Nesse ano o número até que caiu um pouquinho, foram 125 registros de acordo com a nova Dutra. E aí não tem jeito, né, Abranches? Quando a gente fala de queimada, junto com o tempo seco dessa época, isso aumenta, né, aquela indisposição de todo mundo. Sem falar, Elise, que ainda tem um bom tempo até o fim da estiagem, né? Enquanto as chuvas são mais raras nesse período agora do inverno, as queimadas não dão trégua. Quem pega a estrada, então, tem que redobrar a atenção, já que a fumaça atrapalha a visibilidade. Vamos falar com o Arthur Costa, que está na beira da rodovia. Arthur, nesse momento eu estou vendo que está tudo legal, mas é sempre um perigo, porque a qualquer momento do dia uma fumaça ali na beira da pista pode causar um problema sério, né? Boa tarde. Oi, Abranches, para você, para todo mundo que está acompanhando o Link Vanguarda, é verdade, né? A gente que roda a região aí para fazer matérias realmente percebe esse aumento no número de queimadas nessa época do ano. E agora o pior é saber que, na maioria das vezes, essa queimada é causada justamente pela ação do homem, né? Por falha nossa aqui mesmo. O Diego aqui, que é da concessionária que administra a rodovia Presidente Dutra, está aqui para explicar melhor para a gente o que suas equipes, né, que vão lá combater esse fogo encontram de indicativo ali que pode ter começado esse fogo. Boa tarde. Boa tarde. As equipes da CCR Nova Dutra, a gente fala que a vilã é a bituca de cigarro. Mas também o lixo jogado na rodovia, as garrafas de vidro, também são condutores de energia e acabam sendo o foco aí das queimadas às margens da Via Dutra. E até por isso, nessa época do ano, como aumentam os casos, vocês fazem a campanha, né? Como é que está funcionando essa campanha? A CCR Nova Dutra, agora de julho a setembro, a gente começa a nossa campanha de queimadas, que é muito importante. A gente percebe bons frutos aí da campanha de conscientização. É distribuído folhetos, esses folhetos nas praças de pedágio e as mensagens nos painéis da rodovia informando sobre os riscos da queimada às margens da via. O motorista que se depara com essa queimada pela frente, muitas vezes ela encobre até boa parte da rodovia, né? O que ele deve fazer, o que está nesse folheto aí de dica para que esse motorista não fique em perigo?
As dicas são bem simples: reduzir gradualmente a velocidade, não colocar o farol alto, porque ele ofusca ainda mais a visibilidade, não parar no acostamento. Se caso você perceber que está muito intensa a fumaça, ou neblina também, que é muito parecido, procure um posto de serviço até que melhore as condições. E não ligue o pisca-alerta em movimento. O pisca-alerta em movimento, além de ser uma infração de trânsito, significa que o veículo está parado. Tá certo. Muito obrigado, viu, pela sua entrevista. Volto com vocês aí no estúdio. Abranches, Elisa. É isso aí, a gente sempre aqui atento a esses cuidados necessários para não ter problema quando for para a estrada. Obrigado, Arthur. Termina hoje o prazo para as empresas de transporte por aplicativo se cadastrarem em Taubaté. Vamos conversar com a Thalita França. Thalita, boa tarde. Oi, pessoal, boa tarde, uma ótima semana para todo mundo. Esse assunto sempre causando discussão aqui em Taubaté, né? Demorou 3 anos para o serviço ser regulamentado. Uma das exigências era esse cadastro. O prazo, portanto, vence hoje, só que até agora nenhuma das empresas procurou a prefeitura. E claro que essa situação está preocupando os motoristas. O Carlos Eduardo e o Lincoln são motoristas de aplicativo em Taubaté. É o único emprego deles. O Lincoln, por exemplo, começou faz 2 meses, depois de ficar desempregado. Devido à dificuldade no mercado de trabalho e reposição, eu resolvi virar motorista de aplicativo, né? Mesmo porque é uma renda que, né, ela é constante. Eu sustento minha família com esse trabalho. E não é só o motorista, né? Isso aí ajuda a população a ter um transporte mais adequado, mais com qualidade, um preço justo. Agora eles têm dúvida se vão poder continuar trabalhando. O serviço existe na cidade desde 2016, mas a prefeitura só publicou um documento estipulando regras em abril desse ano. Desde então, as empresas de aplicativo interessadas tiveram 90 dias para fazer um cadastramento, e esse prazo vence hoje. O decreto diz que elas precisam ter uma sede física em Taubaté ou pagar taxa de R$50 mil. Mas até agora a prefeitura não recebeu nenhum pedido de credenciamento. Estaremos fazendo uma nova notificação, dando um prazo aí de até 5 dias para que a empresa venha fazer esse credenciamento para não correr o risco de ser multada e penalizada dentro do que há previsão no decreto municipal. Essa multa ela é de R$10 mil na primeira ocasião e prevalecendo a irregularidade, então ela é dobrada. Os motoristas estão preocupados. Se você ficar um período parado, automaticamente você vai acumular também mais prejuízo financeiro. Ainda além de correr o risco de se rodar, de ser fiscalizado e ainda ser multado pela fiscalização. Eu fiz 4 ligações na semana passada para a empresa, cobrando essa inscrição deles aqui. E eles me responderam que não sabem de nada, que não estão sabendo, que não recebeu nenhuma notificação. Porém, aqui na prefeitura existe já a notificação, né, que é o aviso de recebimento da notificação, e tem o diário oficial. Segundo o secretário de Mobilidade Urbana, os motoristas podem continuar trabalhando. Os motoristas não serão penalizados pela falta de credenciamento das operadoras. Importante é que os motoristas portem os documentos obrigatórios que foram definidos através do decreto, para que numa eventual fiscalização eles possam apresentar essa documentação. Como é minha única renda hoje, eu fico preocupado com a situação, porque a gente não sabe se vai poder trabalhar, se a gente, a partir de amanhã, ou a gente vai poder rodar. É um serviço importante para os motoristas, a gente sabe que gera emprego, né, como mostrou a reportagem, e um serviço importante também para as pessoas. Hoje, cada vez mais as pessoas usam esse tipo de serviço, não só aqui em Taubaté, como em outras cidades da região também. A nossa produção procurou as empresas que atuam aqui na cidade. A 99 informou que está à disposição do poder público para contribuir com a melhor regulamentação, mas não explicou se vai pagar a taxa ou então montar uma sede aqui em Taubaté. A gente também entrou em contato com a empresa Uber, mas até o momento ninguém se posicionou a respeito desse assunto.